Devocional 26 de fevereiro. Ao Senhor pertence a salvação, é o nosso título. O nosso texto encontra-se no livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 9. Salvação é obra de Deus. É apenas Ele quem desperta a alma morta em delitos e pecados. E também é somente Ele quem mantém a alma em sua vida espiritual. Ele é o Alfa e Ômega. Ao Senhor pertence a salvação. Se sou orante, Deus me faz orar. Se tenho virtudes, elas são presentes de Deus para mim. Se mantenho uma vida consistente, é porque Ele me ampara com sua mão. Eu não faço nada por minha própria preservação, exceto o que é próprio, Deus faz primeiro em mim. Tudo que tenho, toda a minha benevolência é apenas de Deus. Quando eu peco é por minha conta, mas quando ajo corretamente, isso é Deus, plena e completamente. Se rejeito um inimigo espiritual, a força do Senhor moveu meu braço. Vivo perante os homens uma vida consagrada? Não sou eu, mas Cristo que vive em mim. Sou santificado? Eu não me purifiquei. O Santo Espírito de Deus me santifica. Sou separado do mundo? Sou separado pela disciplina santificadora de Deus para o meu bem. Cresço em conhecimento? O grande instrutor me ensina. Todas as minhas joias foram desenhadas pela arte celestial. Encontro em Deus tudo o que desejo, mas em mim mesmo encontro apenas pecado e miséria. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Alimento-me da palavra? Essa palavra não será alimento para mim, a menos que o Senhor faça dela comida para a minha alma e me ajude a me alimentar dela. Vivo do maná que cai do céu? O que é aquele maná, senão o próprio Jesus Cristo encarnado, cujo corpo e sangue eu como e bebo? Continuamente estou recebendo renovação e forças? Onde obtenho o meu poder? Minha ajuda vem das colinas do céu. Sem Jesus nada posso fazer. Como um galho não pode dar o fruto, a menos que esteja preso à vinha, nada posso eu, a menos que esteja nele. O que Jonas aprendeu nas profundezas, que eu posso aprender em meu momento devocional deste dia. Ao Senhor pertence a salvação. Glória a Deus. Palavra abençoada. Jonas, nós vimos que passou grande tribulação, foi para o ventre de um grande peixe, mas o Senhor respondeu à sua oração quando ele clamou. Aqui no verso 9 do capítulo 2 de Jonas diz: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. O livramento milagroso de Yahvé prova que ele existe, ao contrário de ídolos pagãos. O que votei se refere a uma promessa feita a Deus, caso ele responda a determinada oração. Jonas prometeu louvar e sacrificar um animal ao Senhor. A oferta de comunhão servia para adorar a Deus quando se cumpria um voto. Em João, capítulo 15, no versículo 5, diz que nós somos os ramos, né? O Senhor é a videira e nós os ramos. Capítulo 15 de João, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente não podemos fazer nada sem o Senhor. Ele é a videira, nós somos os ramos. Jonas oferece um voto de sacrifício e adoração por receber uma bênção do Senhor. Ele rende graças a Deus. Jonas rende graças a Deus pela oportunidade que Deus dava a ele mais uma vez.
Quando recebemos algo de Deus, devemos louvá-lo, devemos oferecer graça, render graças a Ele por tudo o que Ele é. O salmista diz: "O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito?" Observe que o salmista pergunta e ele mesmo responde. Salmos 116, verso 12. "O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o teu povo." No 17 ele diz: "Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor." Olha que coisa linda. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Que nós possamos render graças ao Senhor, porque do Senhor vem o livramento. Mas sabemos que nos dias atuais não usam mais os sacrifícios de ofertas ali de animais, não são mais usados. A palavra do Senhor, no Salmo 51, que nós podemos ler também, no Salmo 51, fala o sacrifício que agrada ao Senhor. Salmo 51, no verso 17. "Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus." O sacrifício que agrada a Deus é coração quebrantado e contrito, é a humildade, sabe? É o reconhecimento, é ter um coração voltado para o Senhor. Em Romanos, capítulo 12, diz, no verso 1, "Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional." O sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício de adoração, é um culto racional, como eu falei, é um coração quebrantado, um coração humilde, um coração sincero diante de Deus. No Salmos 34, vamos ler o Salmo 34. Salmo 34 diz, 34, verso 18. "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra." Olha que coisa linda. Muitas são as nossas aflições, mas o Senhor nos livra. Aqui no nosso devocional são feitas várias perguntas, né? Tipo, não sou eu, sou santificado, não sou eu que me santifico. Sou separado do mundo, medito na palavra, vivo corretamente. Tudo isso vem de Deus, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu, aquele que nos alimenta. Do Senhor é a salvação. Que nós possamos, nesse dia de hoje, lá onde lemos em João, fala que daremos fruto. E falando em fruto, não tem como não falar do fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo em nós, e Ele é a nossa porta de entrada para a eternidade. Nós não entraremos pelos nossos dons, nós não entraremos pelos nossos sacrifícios, nós entraremos pelo fruto do Espírito que habita em nós, que é o caráter de Cristo. E em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22 diz, "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Em Mateus, certa feita, uma pessoa chega diante do Senhor e a palavra diz que nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade do Pai, aquele que tem o fruto do Espírito em sua vida. E eu falo fruto porque ele é um fruto, como se fosse uma tangerina, com 9 gomos. É um fruto com suas propriedades. Imagina um fruto que é rico em proteínas, rico em sódio, rico em diversas propriedades. Assim é o fruto do Espírito. Ele tem todas as propriedades que você precisa para ser salvo, que você precisa para ter uma vida plena, cheia do Espírito Santo no Senhor. É o fruto do Espírito. A palavra também fala sobre produzir fruto de arrependimento, né? Fruto de arrependimento é verdadeiramente você ser humilde, você se humilhar, você reconhecer que só o Senhor é Deus e só Ele pode todas as coisas. Como eu falei, não adianta chegar diante do Senhor e falar: em teu nome eu curei, em teu nome eu libertei, em teu nome eu fiz tantas coisas, mas não produziu o fruto de arrependimento, o fruto do Espírito. E o Senhor precisa, Ele quer, né? Ele não precisa. Ele quer que nós venhamos a produzir esse tipo de fruto. Que neste dia possamos ser fortalecidos no Senhor, como diz no livro na carta aos Efésios. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque, como diz no nosso devocional, ao Senhor pertence a salvação. E ela é o maior milagre que podemos ter da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Deus não desiste de nós. Ele nos resgata com mão forte. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, Vânia, mas eu sempre fui cristã. Eu nasci num lar cristão. Mas isso não quer dizer que você não tenha pecados, que você não tenha coisas do que se arrepender, coisa do que se limpar, né? Lava-nos, Senhor, e seremos mais alvos do que a neve. Nós estamos em processo de santificação. É um dia de cada vez. Louvado seja Deus. Oremos. Pai, vimos que a Ti pertence a salvação. Que os nossos corações neste momento estejam quebrantados diante de Ti, porque esse é o sacrifício que Te agrada. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Pai, ajuda-nos a vencer a nós mesmos. Ajuda-nos a entender a cada dia os Seus propósitos, aceitando os processos, Pai. Senhor, no nome de Jesus, que a Sua paz, que excede todo entendimento, que o Teu amor, que também excede todo entendimento, preencha os corações neste momento, corações tristes, corações dilacerados, que o Senhor venha ser o bálsamo neste dia, Senhor. Eu te peço que a Tua força, a Tua capacitação esteja em nós. Senhor, purifica-nos, lava-nos, Senhor, preenche-nos, Senhor, faça florescer, faça jorrar em nós rios de água viva, Senhor. Muito obrigada por Tua palavra no dia de hoje, no nome de Jesus. Amém. Eu me chamo Vânia Mendes, esse é o canal Pode Transformar. E se você gostou dessa mensagem, foi abençoado ou abençoada por ela, compartilhe. Mas não esqueça de se inscrever no canal,
de ativar o sininho para receber as notificações e que Deus possa te recompensar grandemente. Deus te abençoe.